complexos. Se não tiverem conseguindo me ouvir, peço que me avisem, que a gente dá um jeitinho, certo? Eu tento mudar alguma coisa aqui. Eu sou o facilitador da nossa discussão de hoje, que é o Vinícius, meu nome é Vinícius Magalhães de Carvalho, sou biomédico, trabalho no setor de imunematologia do Hemossi há um pouco mais de um ano, certo? Então, o que eu queria no começo dessa discussão é que, como eu vou apresentar primeiro o caso, eu gostaria que se vocês pudessem interagir, porque eu não estou deixando claro exatamente o que seria. Então, a gente vai vendo no decorrer do caso e aí a gente traz pistas para poder interagir. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma opinião, pode ser isso, pode ser aquilo, poderia fazer tal teste, e assim por diante, certo? Vamos lá. Vou passar aqui o slide. Então, vamos começar, né, com a apresentação. O paciente com as iniciais JMP, de 56 anos, ele apresentou o diagnóstico de hemorragia digestiva alta e COVID. Daí foi solicitada a transfusão para esse paciente. E na agência, quando fizeram os testes pré-transfusionais, os técnicos se depararam com a discrepância ABO. A partir daí, eles informam para a gente, no casos complexos, e encaminham a amostra para o nosso setor, certo? Para a gente poder realizar o estudo e conseguir desvendar essa discrepância. Então, assim que chegou essa amostra, os resultados primários que eu obtive foi o ABO, apresentando uma direta de AB negativo, e a reversa estava apresentando positividade tanto no A1 quanto em 2, dando a reversa de O. 4 cruzes em cada uma, certo? E aí já chama a nossa atenção, né? Não sei contar a vocês, mas discrepância é um pouquinho complicado. É diferente do que a gente trabalhar com identificação de anticorpo, que a gente passa um painel e isso nos esclarece muita coisa. Já a discrepância a gente tem que começar do zero e de pouquinho em pouquinho ir tentando identificar aqui o que essa aglutinina tem a capacidade de fazer, porque ela está reagindo em tubo, né? Então, quando apareceu essa positividade na reversa, dá mais uma pista para vocês. O que a gente faz de primeiro seria fazer um PAI em tubo, já que está reagindo em tubo. Tanto na hemácia 1 quanto na hemácia 2 apresentou reatividade. Teve uma variação, mas apresentou. Na PAI 1, 2 cruzes e na PAI 2, 3 cruzes. Daí a gente já entende que tem que iniciar um painel em tubo, né? E quando eu fiz o painel em tubo deu todo positivo, certo? Então a TA ele reagiu todo positivo. E aí perguntar a vocês o que é que vocês pensariam em tomar como um segundo teste para a gente já tentar identificar alguma possível aglutinina relacionada a apenas esses resultados. O que é que vocês pensariam? Alguém? Eu sei que é 7 horas da manhã, todo mundo está acordando, mas se puderem me ajudar a raciocinar, sou muito grato. E aí, doutora? O que a senhora acha? Eu acho que pode ser um anticorpo que reage com tudo e mais um pouco, que adora temperatura fria. E eu não sei se ele também gosta de quente. Você tem uma PAI em cartela, PAI é 37? Tem, não coloquei a observação, mas sim a PAI em cartela deu negativo. Então é um anticorpo que gosta do frio, né? Do frio, exatamente. Tá bom. Então eu trago aqui uma dúvida, né? E eu sigo com as imagens mostrando como a realização dos testes em tubo, né? O ABO, como a gente pode ver, não dá para ver muito bem, porque fazer uma imagem em tubo realmente é um pouquinho complicado, mas eu creio que a gente consiga ver o botão bem fixado na hemácia 11 e 12, como a gente pode ver, comprovando que é um AB, e negativo no RHD, controle também negativo, e vocês podem ver, ó, muito positivo, 4 cruzes na 17 e na 18, né? Quando passei a PAI, realmente não está tão forte como, né? As outras hemácias, mas continua assim aglutinando. E aí o nosso painel em tubo. A gente trabalha com 11 hemácias, né? Da marca da Biorad.
e o autoanticorpo. Então, o que é engraçado a gente observar é que ele não possui uma expressão de reatividade em todas essas hemácias. Então, a gente pode ver que na 2 e na 3 e na 5 ele possui uma reatividade de 4 cruzes, mas nas outras ele dá uma variada. Na 6, a gente pode imaginar que ela provavelmente parece ser negativa, mas não, é um wiki. Então, o wiki em tubo realmente é um pouquinho complicado de identificar, né? A gente vê, mas tem aquela dúvida, mas quando aglutina a gente não tem nem como duvidar. E outra observação é que o autoanticorpo também está, ou o autocontrole também está positivo, certo? Então é como a doutora falou, realmente ele gosta do frio, né? Tá reagindo em TA. E o que a gente poderia fazer, né? Vamos lá, em questão de discrepância, a gente poderia pensar no subgrupo de A, né? Só que coloquei esse subgrupo de A mais para dar um bug na cabeça de todo mundo. Porque se fosse um anti-A1 que estaria aglutinando, ele não iria estar dando positivo na hemácia 18, né? E provavelmente também, com certeza, não iria estar positivando todo o painel em tubo e a PAI. Então, assim, poderia ser questionada a questão desse anti-A1 se fosse uma direta de A, mas como esse anticorpo está positivando todo o painel, ele também iria positivar na hemácia 18. Então, a gente já poderia descartar essa lectina, a lectina A1. Mas mesmo assim, seria bom a gente aproveitar, já que o paciente não é fenotipado, vamos fazer a lectina A1 nele e realmente deu positivo, com controle positivo para 4+. Então ele já ganhou uma fenotipagem que seria o A1 positivo. E aí, se alguém quiser dar alguma outra pista, se alguém tiver alguma aglutinina que esteja em mente para testar, se vocês tiverem alguma noção, quiserem se comunicar. Senão eu sigo em diante. Eu queria só colocar aqui uma pergunta que me fizeram, se a gente faz PAI em tubo, né? Então, a nossa rotina aqui em Fortaleza é PAI só em gel mesmo. Foi feita essa PAI em tubo pela discrepância BO. Então, toda vez que a gente tem uma discrepância BO, a gente tem que repetir o teste na mesma metodologia que teve a discrepância, né? Então, como a discrepância foi em tubo, a temperatura ambiente, a gente fez a avaliação para anticorpo em tubo, a temperatura ambiente, para poder recriar o que está acontecendo com aquela discrepância BO. Então, é uma das formas de a gente tentar identificar o que está acontecendo. E nós temos alguns anticorpos clássicos, né, Vinícius, que levam à discrepância BO. Talvez o mais clássico, não seja esse, seja um anti-M, né, um anticorpo que muitas vezes pode se apresentar como natural e ter uma reatividade, na verdade, com as hemácias N positivo, se tiver feito de dose, somente com dose dupla do antígeno. E é um dos anticorpos mais encontrados em doador, né? Sim, exato. E geralmente a PA em tubo que a gente trabalha quando vai esse caso de discrepância também apresenta M positivo na 1 e na 2, né? Então tende a trazer essa discrepância. É bom que nos sinaliza, né? Nos dá esse indício que tem um anticorpo que realmente está aglutinando a temperatura ambiente. Então vamos logo matar essa charada, sem papo na língua. E o que a gente fez? Eu pensei também, quando recebi essa discrepância, em testar sangue de cordão, porque se é uma hemácia, se é um anticorpo que está positivando em todas as hemácias que a gente está trabalhando, o que a gente imagina? O I grande é um antígeno que está presente em, vamos dizer, em todas as hemácias, né? Generalizando mesmo, porque ele é um antígeno de alta frequência. E aí, quando eu testei as hemácias de sangue de cordão, nós temos na nossa Endrel, a gente trabalha com 2 amostras de sangue de cordão com TAD negativo. Então, quando eu testei com essas 2 amostras, não houve aglutinação, não apresentou aglutinação, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem. Realmente está bem negativo. E aí,
nos dá essa pista, né? Não vou dizer que confirma exatamente que pode ser o antigrande. Eu digo assim porque na literatura ele diz que apenas o sangue de cordão não pode dizer para a gente confirmar a especificidade em si do antigrande, certo? Existem alguns outros testes que podem ser realizados para ou descartar a possibilidade de outros antígenos ou confirmar a presença do próprio antigrande, certo? Então, assim, agora eu venho para vocês perguntar, vocês que trabalham na imunematologia, quando vocês se deparam com essa discrepância causada pelo antigrande, a resolução que vocês têm seria exatamente essa, ou se vocês anexam outros testes que venham a trazer esse indício de confirmar o antigrande? Eu posso comentar antes? Pode, doutor. Pronto, meu povo, tô animada hoje, né? O Vinícius é corajoso, né? Porque trazer um caso de um antigrande não é para qualquer um, não, Vinícius. É Mas vamos difícil. lá. A gente tem, assim, o desenrolar, normalmente a gente acaba se deparando com essa possibilidade, né? De ser um antigrande, um anticorpo que reage geralmente a frio, mas que pode reagir a 37. É um anticorpo que geralmente não tem amplitude térmica, apesar de reagir a 37 graus, né? Mas a gente, toda vez que se depara com testes positivos em amostras de adultos, né, que geralmente é o que a gente espera num painel em tubo, com teste negativo ou teste mais fraco com sangue de cordão, ou qualquer outra alteração, eu tenho uma positividade de adulto diferente do sangue de cordão, a gente vai ter que a gente vai começar a criar algumas hipóteses, né, para a nossa vida. A grande hipótese é o antigrande, com certeza. Mas a gente tem outras, né? Então, eu queria só comentar, por exemplo, que é uma coisa que a gente às vezes esquece, que sangue de cordão também não vai ter Lius A e Lius B, né? Então, são outros anticorpos frios que acabam tendo uma reatividade mais fraca ou ausente, normalmente ausente em sangue de cordão. Outra coisa é, por exemplo, o LUA. O Luteran A, ele pode ser mais fraco em sangue de cordão, em amostra de recém-nascido, do que em sangue de adulto, assim como o P1. E a gente também tem a possibilidade de ser uma reação contrária, né? A gente sabe que o LW, ele é mais forte no sangue de cordão do que na hemácia do adulto, que é exatamente uma forma de a gente tentar descobrir o que está acontecendo de um paciente RHD positivo que apresenta um anti-D. Na verdade, aquele anti-D pode não ser um anti-D, mas um anti-LW, que a gente vai pegar quando a gente testa hemácia RH negativo de cordão, porque a expressão é mais forte desse antígeno, né? Uhum. E realmente, eu acho que esses anticorpos frios, além de serem chatos, eu particularmente acho anticorpos super chatos, eles gostam de embananar nossa vida de vez em quando, né? E é importante sempre que a gente tenha, né, Vinícius, uma hemácia e grande negativa, preferencialmente adulto, né? Para a gente ter certeza qual é a especificidade do anticorpo. Então, o ideal é que todo mundo trabalhe com uma hemácia da Hemateca que seja grande negativo para confirmar a especificidade. Sim, sim. Outra observação que eu vi diante que eu estava me preparando para a discussão é que também tem alguns outros antígenos ou anticorpos, como a senhora falou, que realmente mimetizam essa aglutinação do antigrande, que foi o caso que eu vi nas pesquisas do Cartwright-A, né? O anti-YTA, que ele sim, ele faz toda essa reação similar a frio, igual ao o antigrande, porém, o que chega a diferenciar esses dois anticorpos é o autocontrole, que no autocontrole o anti-Cartwright A ele não vai apresentar reatividade. Já o I grande, como a gente viu, o antigrande ele apresenta sim a positividade, né? Então, é uma outra observação que a gente também já soma essas hipóteses para chegar nessa resolução. Então, assim, dando continuidade, a gente já teve essa suposição que era o antigrande, né? Já podemos em si dizer que é um antigrande. E de acordo com o que eu for
apresentando o sistema, a gente vai ver que tem algumas outras formas de, como a senhora falou, de confirmar essa questão desse anticorpo, certo? Dessa aglutinina. Vinícius, teve uma solicitação no chat para você voltar com a foto do painel. Você pode voltar lá? Posso sim. Eu acho que eu... Deixa eu ver aqui. É porque eu acho que eu apresentava mais na frente, mas eu vou voltar. Gente, uma outra coisa que eu acabei não comentando, o antivéu, ele também pode ter uma reação mais fraca com célula de cordão, né? E o antivéu, ele está aqui no topo dos anticorpos perigosos. Geralmente é uma mistura de GG e IgM, então a gente pegaria também na PAI dela, né? Sim. Pronto, ó, painel em tubo, as 11 hemácias que a gente trabalha com o autocontrole, e realmente, ó, o autocontrole mostrando positividade, né? Alguém tem alguma pergunta? Pode passar, Vinícius. Certo. Agora entrando em si no sistema I, né? E falando um pouquinho sobre o histórico, nós sabemos que as criaglutininas, elas já sabe-se a existência dela no soro de pessoas com anemia hemolítica adquirida, e em 1956, Wiener e outros pesquisadores, eles conseguiram fazer a identificação desse antígeno, dando a ele o nome de I, de acordo com a perspectiva de individualidade, certo? E como é que eles chegaram nessa descoberta? Eles trabalharam amostras de pacientes, né, amostras específicas com esse anticorpo, essa aglutinina, e eles colocaram elas para reagir, essa aglutinina com essas amostras, cerca de exatamente 22 mil amostras. E dessas 22 mil amostras, 5 delas não reagiram com essa aglutinina, certo? Outra observação é que essas 22 mil amostras, a maioria apresentava I grande positivo. Então, essas 5 que não reagiram com essa aglutinina, eles conseguiram perceber que as 5 era I grande negativo, certo? Então, o que chamou a atenção para eles, porque, como sabemos, o I grande ele é de alta frequência. Então, essas 5 que não reagiram, eles passaram a considerá-las homozigotas e expressando um gene raro, ou seja, produtor do antígeno I pequeno, que foi onde eles designaram esse I pequeno, certo? Então, a partir daí, eles conseguiram essa informação do antígeno I pequeno, e em 1960 Marsh e Jenck, eles fizeram a descoberta de um anticorpo, vamos dizer que raro, né? O anti-I pequeno. E a partir daí eles começaram a juntar essas poucas pesquisas que eles tiveram e começaram a ver que existia sim uma relação do I grande com o I pequeno, tá bom? Então, tendo em vista que o I grande e o I pequeno, eles não são antígenos antitéticos distintos e eles não são produzidos por genes alelos, eles não podem ser classificados como um sistema como a maioria dos outros sistemas sanguíneos, certo? Eles são classificados como uma coleção de antígenos. E aí, a partir disso, a Sociedade Internacional de Banco de Sangue designou a classificação de número 207 para essa coleção de antígenos, onde a numeração 207.001 para o antígeno I grande e 207.002 para o antígeno I pequeno. Então, falando agora, continuando a falar sobre os antígenos. O antígeno, eles são antígenos de alta frequência, certo? E uma característica bastante marcante deles é que eles são antígenos inversamente proporcionais, certo? Então, assim, é até engraçado a gente pensar dessa forma, porque um anula, é como se um anulasse a presença do outro. Como a gente pode ver, eritrócitos do bebê, eles apresentam grande quantidade de I pequeno,
e, consequentemente, a quantidade de grande super reduzida, certo? E a partir do momento que existe esse desenvolvimento da criança, por volta dos seus 18 meses de vida, essas taxas de I pequeno começam a decair e tem um aumento gradativo da presença do I grande, mostrando exatamente a questão dessa característica que eles são inversamente proporcionais. Consequentemente, os eritrócitos dos adultos, eles são ricos em I grande, possuindo apenas pequenos traços do antígeno I pequeno. E também tem-se os indivíduos raros relacionados ao sistema, onde eles são indivíduos que, mesmo tendo o seu desenvolvimento após o nascimento, a relação do I grande e do I pequeno não foi alterada, ou seja, ele permaneceu com o I pequeno na membrana eritrocitária sem fazer essa alteração. Então, daí foi designado o antígeno I pequeno adulto, certo? Mesmo ele se desenvolvendo, ele permaneceu com o antígeno I pequeno. E diante disso foi descoberto dois grupos desse I pequeno, que seria o I pequeno 1 em adulto e o I pequeno 2 em adulto, tá bom? Esses grupos eles se diferenciam em questão populacional, onde o I pequeno 1 ele está mais presente na população branca, certo? Mas mesmo assim ele tem uma baixa expressão de antígeno I grande, só que o predomínio dele é do I pequeno. E o I pequeno 2, ele está presente na população negra e possui um pouco mais de expressão de antígeno I grande do que o 1, certo? Mas, ressaltando que os dois têm predominantemente o I pequeno como expressão, maior expressão. Aqui é para a gente dar uma observada no que eu já falei. O I grande, ele é comum em adultos, como eu falei, sua frequência é em adultos. Esse I int, que seria um intermediário, eles levantaram a hipótese de poder ser um heterozigoto, mas não tinha pesquisas que concluíssem isso. Tem o I pequeno córdio, que seria o I pequeno do sangue de cordão, que é comum em bebês. E os grupos que eu citei para vocês agora há pouco, que seria o I pequeno 1, presente nos adultos, e o I pequeno 2, presente na população negra. Agora falando sobre os anticorpos, né, desse sistema. O antigrande, ele é um autoanticorpo e ele pode ser tanto apresentado de forma benigna ou patológica, certo? Ele possui reações consistentemente fortes com células de adulto, porque células de adulto possuem o I grande positivo, né? E eles vão ter reações fracas com células de cordões, com células de cordão, que isso vai trazer essa sua atividade bem clássica, né? Que foi o que aconteceu nesse caso que a gente resolveu. Então, isso levanta novamente essa questão dessa hipótese da presença dos anticorpos, dos antígenos inversamente presente, né? A expressão inversamente proporcional. Então, falando especificamente do antigrande benigno, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse antigrande benigno pode estar presente em hemólise em vivo? O que vocês acham? Por pouquinho que eu já falei, eu acho que a gente já tem até uma noção. O nome em si já dá uma pista para a gente, né? Eu creio que se ele não fosse... Se ele produzisse uma hemólise, se ele favorecesse essa hemólise em vivo, eu acho que não seria um antigrande benigno, né? Seria um pouco mais maléfico que isso. E vendo a continuação da explicação dele, a gente pode ver que ele é classificado como um fraco IgM. Então, ele é reativo tanto em suspensão à salina como em 4 graus, certo? Ele tem essa entropia para reações a 4 graus. Então, isso só mostra para a gente
que ele não seria um anticorpo que iria produzir essa hemólise em vivo. Então, é um anticorpo que a gente fica mais despreocupado, tá bom? Algumas aglutinam apenas com células I grande positivo, mais forte, certo? É o que nos chama a atenção, que vou até mostrar uma imagem mais na frente, que essa positividade desse antigrande benigno, por elas apresentar essa reatividade em células com I grande mais forte, podem trazer para a gente uma inconsistência durante a realização do painel em tubo para a identificação de anticorpos, certo? Que foi justamente o que aconteceu. A gente dá uma observada que tem reações, elas não se tornam reação padrão, a apresentação de reação de aglutinação padrão. A hemácia 1 até a hemácia 11, ela tem essa variação, certo? Então, isso acaba nos dando indício de que quando a hemácia ela tem uma boa expressão do I grande, vai ter uma reação mais forte com o anticorpo, né? O antigrande. E outra observação também que eu posso fazer é que elas geralmente reagem a 4 graus Celsius, como a doutora falou. Eles podem estar reagindo também à temperatura ambiente e tem alguns que chegam até a reagir a 37 graus. Mas, comumente, elas reagem a 4 graus Celsius, tá bom? Como a gente pode ver, eu trouxe novamente a imagem do painel em tubo e a gente realmente vê essa inconsistência na reatividade da formação desse complexo, né, da aglutinação. A gente vê, como falei, da hemácia 2 e 3, ela é uma expressão muito forte de aglutinação. Já a 6 deu weak, deu fracamente positivo. A hemácia 10 também apresenta 4 cruzes e o autoanticorpo deu uma positividade maior, certo? Então acaba que esse caso confirma realmente isso que tem apresentado na literatura. Então vamos lá. Embora a incubação dos testes a frio eles acentuem a reatividade do I grande, do antigrande, e isso pode nos ajudar a confirmar a presença dele, ou seja, se ele está reagindo um pouco fraco e a gente incuba a 4 graus esse teste, e quando a gente vai ler novamente, a gente vê essa reação mais exacerbada, mais forte, então isso acaba nos confirmando, nos dando mais uma pista do que seria esse anticorpo, né? Porém, o que é muito visto com os técnicos de banco de sangue é que comumente acontece da gente não incubar a 4 graus, e sim incubar a 37, certo? Então, quando a gente incuba a 37, a gente tem consegue perceber o desaparecimento dessas reações, isso nos traz um pouco de alívio em relação a deixar claro que esse anticorpo não vem a trazer para a gente uma importância clinicamente significante, né? Então, assim, a gente fica mais tranquilo por conta disso, que ele não vai reagir à temperatura corporal, tá bom? E em pesquisas, a gente pode ver também que existe a ocorrência desse auto-antigrande, dependente dessa substância chamada de timerosol, certo? Não consegui, assumo que pesquisei, mas não consegui identificar exatamente onde estaria presente essa substância, mas o que eu pude observar é que ela pode conter em preservativos de sistemas de teste, certo? Então, eu creio que ela possa estar presente acho que dependendo da marca daquele teste, presente junto com aquelas hemácias. Então, ele acaba sendo dependente dessa substância para apresentar sua reação, tá bom? Então, a gente falou sobre o antigrande benigno e vamos falar sobre o antigrande patológico. Eles também são aglutininas da classe IgM, certo? Porém, eles são mais potentes e apresentam títulos um pouco mais altos. E ele também tem uma diferençazinha que
ele possui uma faixa térmica mais ampla do que o anticorpo benigno, certo? Ou seja, ele pode vir a proporcionar reações até 30 a 32 graus Celsius. Mesmo assim, isso não leva a uma preocupação tão grande quanto se ele estivesse reagindo a 37 graus Celsius, certo? Porém, uma observação que foi feita na literatura é que se o paciente for exposto a baixas temperaturas ambiente, o que pode acontecer? A temperatura corporal vai acabar reduzindo e isso vai poder trazer ao paciente prejuízo em relação ao quê? A produção de uma oclusão vascular, causada também por como chamamos o fenômeno de Raynaud, e também uma hemólise intravascular, porque a temperatura está reduzindo, está proporcionando a temperatura onde o anticorpo pode sim ser reativo e a partir disso trazer uma injúria ao paciente, certo? Outra observação é que eles também podem reagir até mesmo a sangue de cordão, esse antigrande patológico. E na literatura eles indicam que para poder avaliar essa reação e determinar o anticorpo, eles indicam trabalhar ou com o soro diluído ou trabalhar com pré-aquecido, porque com isso vai nos garantir que essa reação, se for o antigrande patológico, irá reduzir, certo? Irá diminuir e assim diminuir a especificidade do anticorpo e nos dá esse desmascara a questão dessa aglutinação. O que também foi observado é que o que eles aconselham para transfusões em relação a esse anticorpo é que trabalhem quando for uma transfusão que precise de ser infundido uma velocidade mais alta de sangue no paciente, trabalhar com um aquecedor de sangue, porque a gente sabe que a bolsa de sangue ela não vai estar sendo transfundida exatamente à temperatura corporal. E essa variação de temperatura, dependendo da velocidade de infusão no paciente, pode vir a causar uma redução da temperatura e isso proporcionar reatividade ao anticorpo, certo? A produção dessa aglutinina ela pode estar relacionada com o micro-organismo Mycoplasma pneumoniae, certo? Por quê? Porque o antígeno desse micro-organismo é extremamente similar ao antígeno I grande, certo? Então, eles vão estar produzindo essa aglutinina forte, criaglutinina, com uma especificidade também para o I grande. O que foi observado é que durante a infecção por esse micro-organismo, não vai ter reação, claro, porém, no finalzinho do desaparecimento dessa infecção, como vai estar acionando o nosso sistema imune adquirido, então já vai ter a produção dos anticorpos, e esses anticorpos, como é sensíveis para esse micro-organismo e tem esse antígeno similar, eles vão estar proporcionando essa reação com o I grande também, dando essa reação cruzada, certo? Então, o que é observado é justamente isso. No finalzinho da infecção, pode-se aparecer episódios temporários de hemólise abrupta aguda, certo? Temos também outro micro-organismo relacionado, que é a Listeria monocitogênesis, que também está relacionada com a anemia hemolítica autoimune a frio, tá bom? Então, há quem diga também que existe halo-anticorpo para o antigrande da classe IgM ou IgG, e ele está presente na maioria do soro em adultos e pequeno, certo? Que seria esse fenótipo raro. Então, o que acontece? Na literatura, eles indicam respeitar transfusões com o I grande compatíveis. Só que essa prática ela não é utilizada, não é muito utilizada, tanto por causa de ser um sangue raro, né? Como também esse anticorpo ele não vai proporcionar uma reação a 37 graus Celsius, certo? Então, assim,
não tem-se essa recomendação específica para fazer essa transfusão com I grande compatível. E venho a vocês perguntar, será que a doença hemolítica do recém-nascido pode estar relacionada ao I grande, ao antigrande? Leve essa dúvida. Quem é que vai responder essa? Se estiver prestando atenção, responde. Posso garantir. Alguém? Bom dia. Acho que não, porque no sangue de cordão o antígeno não está bem formado. Exatamente. Então, ela realmente não está presente, a doença hemolítica do recém-nascido não está presente relacionada ao I grande, né? O antigrande. Justamente por isso, o antigrande tem predomínio de antígeno I pequeno. Então, não tem como formar esse complexo antígeno-anticorpo. Agora vamos para o outro antígeno, ou o outro anticorpo, que é o anti-I pequeno. Ele também, na maioria das vezes, apresenta-se como IgM, certo? Ele também reage melhor com células suspensas à salina e a 4 graus Celsius. E o que a gente pode ver é que essas aglutininas, o anti-I pequeno, ele é muito potente e ele pode reagir nos testes padrão ouro, certo? Só que, o que acontece? Nós sabemos que a predominância das hemácias é a expressão do I grande. Então, para se obter essa reação, teria que ter uma hemácia específica com antígeno I pequeno para ele realmente acusar essa positividade. Então, por existir essa fraca expressão do I pequeno nas maioria das hemácias que trabalhamos, né, essas hemácias comerciais, então acontece que não é pega esse anticorpo. Detectado apenas o alto antipequeno relacionado a uma patologia, não tem a expressão dele de forma benigna, e a expressão patológica dele está relacionada com a mononucleose infecciosa pelo micro-organismo Epstein-Barr, certo? E também ele pode estar relacionado com doenças do sistema retículo endotelial, como as leucemias mieloides, reticuloses, e também relacionado com a cirrose alcoólica. Ele pode vir a proporcionar uma hemólise significativa, gente? É aquela mesma questão, né? Querendo ou não, ela é semelhante. Então, o que a gente pode perceber é que raramente pode existir uma hemólise significativa relacionada ao I pequeno, ao anti-pequeno também, certo? Acaba que respondendo justamente com aquela resposta anterior. Difícil aparecer uma hemólise relacionada ao anti-pequeno justamente por causa da expressão desse antígeno. Falando sobre a bioquímica e genética do sistema, foi demonstrado que existe uma antiga associação do I com o ABH, que é o ABO, certo? Então, existe realmente uma associação entre eles, onde o que foi percebido é que quando se utilizam enzimas específicas que têm como característica remover os açúcares do ABH, acontece que tende a aumentar a expressão não, né? Mas a atividade em si do I grande, certo? Outra observação é que indivíduos Bombay possuem na membrana eritrocitária uma maior quantidade de antígeno I grande. Essa é uma outra observação que é bastante importante, eu acho. Ela é definida por uma série de carboidratos, certo? Presente na parte interna das cadeias oligosacarídeo do ABH. E o que chamou a atenção foi que o antígeno o I pequeno, ele possui unidades N acetilactosaminas lineares, diferente do antígeno I grande,
apresentando unidades N-acetiloctosaminas ramificadas, certo? Então, o que a gente pode perceber, que eu vou mostrar até na imagem mais na frente, é que existe sim essa variação, certo? Enquanto o I pequeno ele é uma unidade linear, o I grande é uma unidade ramificada. Então, o I pequeno, essas unidades vão estar presentes novamente, como a gente já falou sobre eritrócitos fetais, sangue de cordão e presente em I pequenos adultos. Já o I grande em eritrócitos de adultos, né? Comumente em adultos, que são I grande positivo. Aqui é para a gente dar uma observadinha, uma observada nessa cadeia que eu falei mais agora atrás. E nesse H1 precursor, a gente pode ver que não há atividade do sistema I. Já na precursor H2, nós observamos justamente o que eu falei, o I pequeno e a cadeia linear. Diferentemente, quando a gente olha essa abaixo, o H3, relacionado com o antígeno I grande, apresentando essa ramificação inicial e posteriormente a unidade, certo? E essa H4, eles conseguiram identificar que ela é altamente ramificada, mas ela não está bem caracterizada, então eles levantam hipóteses se pode ser um heterozigoto, certo? Outras formas que foram encontradas do antígeno I é que não só apenas em hemácias, mas também elas podem estar presentes em leucócitos e em plaquetas, presente também nas células teciduais semelhantes como a presença do sistema ABO, presente também diluído não, mas solúvel no soroplasma de adultos e nos neonatos, presente na saliva, no leite humano, líquido amniótico, na urina e até mesmo no líquido do cisto ovariano, certo? E uma outra observação é que esses outros antígenos, especificamente antígenos de secreções, eles não estão relacionados com a expressão eritrocitária, certo? Ou seja, o antígeno I grande que está presente na saliva de indivíduos I pequeno, adulto, e neonato é bastante elevada, certo? Não existe aquela predominância de ser inversamente proporcional, certo? Aqui estamos falando de antígeno I presente em outros locais fora do eritrócito. No eritrócito em si, cabe aquela expressão inversamente proporcional, tá bom? Ele também pode estar presente em outros animais, como nos eritrócitos e nos líquidos orgânicos de coelho, vacas e carneiro, e também presente nos primatas. Nos primatas, eles vão estar presentes possuindo a expressão do antígeno I pequeno, que acaba, assim, mimetizando as hemácias de neonato e de adultos com o I pequeno, ok? Temos também as especificidades diferentes para esses antígenos, onde foi descrito na literatura que o antígeno ID ele é detectado por ser um antígeno I grande bastante desenvolvido, e de acordo com as pesquisas que eles estavam trabalhando, o anticorpo relacionado a esse antígeno, o anti-ID, ele pode ser inibido pelo leite humano, ou seja, significa que no leite humano possui também a presença do antígeno ID. Então, favorecendo essa relação de complexo anticorpo, ele acaba sendo inibido, o anticorpo, pelo antígeno. Já o IF seria presente ele estaria detectado no sangue de cordão, ou seja, no sangue de bebês, né? E adultos, e pequeno adulto. E o seu anticorpo relacionado a esse antígeno não pode ser inibido pelo leite humano. Já o IS seria o I grande solúvel em secreções, certo? Ou seja, leite e saliva. E esse anticorpo relacionado a esse antígeno pode sim ser inibido pelo leite humano. Eu trouxe essa informação porque são pesquisas que eles trabalharam tentando relacionar esse antígeno com esses anticorpos, né? E a forma
a possível forma de inibição dele presente com algumas secreções. Como a gente pode ver, ele estaria utilizando o leite humano, onde seria uma fonte desse antígeno presente, para fazer essa anulação desse anticorpo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um pouquinho rápido, não tem tanta coisa, certo? Na literatura. O que eu conseguia buscar, eu trouxe para vocês, principalmente um caso, chamando a atenção que, como eu posso me dizer novato comparado aos meninos que já tá há 4, 5 anos, como o Joel, sempre eu ficava assim, eu me questionava no comecinho quando aparecia essa discrepância sendo sugestiva ao I grande, certo? Porque me trazia essa dificuldade de entender especificamente como é essa presença desse anticorpo, como é que ele reagia nessas hemácias, por que especificamente eu tinha que usar hemácia de cordão. Então, espero que eu tenha esclarecido muita coisa para vocês, como esclareci para mim, né, utilizando essa pesquisa. E é isso, eu dou a palavra se alguém quiser falar alguma coisa. Vinícius, muito bom, viu? Na verdade, obrigada. Eu vou nem mentir que eu aprendi um bocado de coisa, porque eu um pouco de preguiça de estudar sobre grande, né? Mas a gente vê esse anticorpo, na verdade, o antigrande, associado a várias doenças, como você já citou, né? E aí eu queria só nominá-las aqui, né? Então, a gente tem associação com a doença da aglutinina fria, né? Temos associação com hemoglobinúria paroxística frio. Eu vi que tem associação até com hemoglobinúria paroxística noturna. Então, são doenças que de vez em quando a gente se depara na nossa prática. E a alteração genética que leva ao sistema I grande, né, ela é uma alteração que está associado, o gene está associado a algumas alterações, por exemplo, a catarata infantil, está associada a maior gravidade de neoplasia de cólon, neoplasia prostática. Então, lembrar que os nossos antígenos eritrocitários, às vezes, têm outras associações com doenças que não são propriamente doenças hematológicas ou anemias hemolíticas, né? E é sempre bom a gente falar sobre isso, certo? Vinícius acabou de cair. Mas, só reforçando, então, o I grande é um sistema de um único antígeno, o sistema I grande, do único antígeno I grande, que é o sistema número 27 do ISBT. O I pequeno continua nas coleções, porque a gente não tem a base genética, né? Então, se a gente não tem base genética, ele não vira sistema. E a gente realmente, ele acaba constituindo um desafio para a gente, principalmente se for um anticorpo que ele acaba reagindo até 37 graus e acaba interferindo nos nossos testes pré-transfusionais. Um anticorpo como esse é um anticorpo que, teoricamente, não é tão complexo a gente manejar no laboratório de imunohematologia se eu tiver os reagentes TIOs, né? TIOL. Então, por exemplo, o DTT, né? O DTT ele vai quebrar o IgM, fazendo com que aquela interferência desapareça dos nossos testes e permite que a gente vá um pouquinho mais para frente se ele estiver interferindo em outras coisas. Mas aí eu queria reforçar uma coisa, que de vez em quando eu reforço no laboratório, que a gente só trata plasma com DTT se a gente tem certeza que aquele anticorpo ele não é problemático para o nosso paciente, é um anticorpo problemático para o nosso teste. Porque a gente, às vezes, destrói um anticorpo em formação com DTT. Lembrando que os nossos anticorpos, né, diferentemente do Covid, que tudo é diferente, eles aparecem a partir de uma IgM, né? E qualquer IgM vai ser destruída pelo DTT. Então, muito cuidado na hora de tratar plasma com DTT, para a gente não estar tratando o que a gente não deve tratar. Então, cuidado nessa abordagem. Mas é uma abordagem muito eficaz para tirar esses IgMs que estão atrapalhando nossa vida, que estão dificultando, às vezes, a interpretação de um anticorpo realmente patogênico, que eu não consigo ver porque tem outra coisa atrapalhando a visão, né? Eu queria, gente, eu sei que vocês devem estar apressados, né? Segunda-feira todo mundo tem muita coisa para fazer, mas eu queria saber se a gente pode se apresentar, né? Já que meu chat não deu certo, eu vou fazer uma chamadinha e vocês me falam de onde vocês são, tá bom? Tem um povo que eu conheço, mas não, obviamente vocês não conhecem todo mundo, né? Valdiene. Eu vou apresentar a Valdiene, que não me respondeu. A Valdiene é diretora do Hemocentro de Quixadá e ela está aqui vendo com a gente um pouquinho de imunemato, que não é muito a praia dela, acredito eu, né?
Alexia. Oi, doutora. Estava aqui doutora. resolvendo um problema. Sem problema, Jenny. Diga lá, te apresentei direito. Você gosta de Munemato e eu estou falando que você não gosta. Na verdade, eu fiz as provas de Munemato quando eu fui transfusionista, né? Que eu fazia tanto as provas de compatibilidade como era quem administrava as bolsas. E nessa época não era dessa forma, não. Quando eu fiz, era em tubo, as provas eram muito mais simples. E o meu entendimento hoje não chega a me dar substância para que eu saiba o que a gente está fazendo, não, mas eu gosto de assistir para que a gente tenha pelo menos assim, uma noção superficial. Como eu fico aqui e o pessoal fica entrando na sala, de vez em quando eu saio do ar, por isso eu não lhe ouvi de imediato. Chegam pessoas para resolver. Obrigada, mas eu gosto de assistir porque eu gostava de fazer. Perfeito. Muito bom. Alexia? Oi, doutora, bom dia. Eu sou a Alexia, residente R2 de hematologia aqui do HU. Acho que foi muito bom a gente ter iniciado essas aulas de imunemato, para a gente ter uma ideia mais de perto. Assim, era uma coisa que eu sentia falta na nossa residência, a gente ter essas aulas, conseguir se aprofundar um pouquinho mais nessa área, que é uma área muito difícil, eu acho a área mais difícil do hemato, mas muito interessante. E acho que essas aulas com os meninos do laboratório de imunemato, os biomédicos, eles vieram realmente para ajudar muito a gente a entender, mostrar os testes, os resultados, como é que a gente interpreta. Está sendo muito bacana. Muito bom. Amanda? Amanda Ribeiro de Souza. Oi, doutora, sou eu. Sou farmacêutica aqui do setor de imunemato. Estou mais ou menos uns 2 meses e meio. E as aulas estão sendo muito interessantes, doutora. Estou conseguindo aprender bem sobre a rotina aqui do setor. E parabéns, Vinícius. Anastácia? Oi, doutora, bom dia. Como a doutora já apresentou, sou a Anastácia, enfermeira responsável pelo setor da imunopaciente. Ótimo. Anax? Bom dia, professora. Bom dia. Anastácia aqui, R2 da EMAT, o R1 da EMAT, desculpa, estou subindo a patente. Queria dar parabéns ao Vinícius pela aula, foi excelente. Eu já tinha até falado com a professora que realmente é uma área que a gente entende pouco, acho que pela vivência. Como a Alexia disse, é uma área difícil, mas acho que é exatamente por conta disso. Nossa vida prática fica um pouco distante disso. Acho que se a gente trouxer mais para o cotidiano, isso vai se familiarizar mais e vai ficar mais de fácil entendimento. Muito bom. Carol? Carol Prochaska? Oi. Bom Eu dia. sou a Carol, eu trabalho na imunemato de pacientes na minha par Curitiba. Já faz uns 12 anos, mas sempre aprendendo um pouquinho mais. Muito bom. Célia? Célia? Acho que a Célia está sem áudio. Daniel? Bom dia, doutora. Eu sou o Daniel, R1 da Hemato. Imunemato, como hemato de modo geral, é um assunto bem novo para mim. Novo no sentido de que eu não havia estudado com profundidade, então acredito que as aulas vão ajudar bastante. Muito bom. Everaldo? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Everaldo, eu sou do EMOS, aqui de Santa Catarina, e também do Hospital Universitário da UF. Quero dar os parabéns para o Vinícius pela excelente explicação e agradecer a todos pelo convite, né, e a oportunidade de poder participar. Muito bom, Everaldo. Francisca Alves? Francisca Alves da Chagas?
Não. Denilton. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu sou técnico aqui na Imunopaciente do EMOS, e é importante para a gente ter essas aulas para poder o nosso cotidiano ficar mais fácil na hora de liberação de hemocomponente. E a aula do Vinícius hoje foi bem esclarecedora, por conta das vezes que a gente passa a noite quase toda procurando bolsas quando é um PAI positivo assim. Então, as aulas estão sendo muito importantes para o nosso crescimento aqui também na Imuno. Parabéns, Vinícius. Muito bom, Denilton. Francisco Júnior. Oi, doutora. Bom dia a todos. Sou Júnior, sou bioquímico da Imunemato do Hemonorte Natal. Parabéns, Denise, pela iniciativa e Vinícius pela aula. Muito bom. Que bom, Júnior, te ver por aqui. Laio. Bom dia, doutor. Eu sou biomédico da Imunomatologia Caso Complexo do EMOS de Fortaleza. Doutor, eu queria fazer um pedido para a senhora. Diga. A senhora poderia resolver a discrepância ABO? A gente descobriu que foi um antigrande, mas como a gente resolveria essa discrepância para dar o ABO correto? Você me judia, hein, Laio? No final das contas, o que a gente teria uma opção se a gente tivesse hemácia e grande negativa 1 e B, né? Não é o caso. Então, assim, a resolução dessa discrepância vai ser mais complexa. Tratando com o DTT, a gente destrói IgM. Geralmente, a gente acaba não fazendo isso para a BO, mas lembrando que a BO tem também IgG. Então, teoricamente, eu não acabaria com uma discrepância BO se fosse anticorpo anti-ABO por causa dessa associação de anticorpos. Mas, realmente, eu pergunto para me judiar, né? Idealmente, quando a gente identifica um anticorpo causador da discrepância, a gente deveria testar com hemácia antígeno negativo para resolver, certo? Mas essa é mais complexa. Sim, doutor, mas não. A gente sabendo que é um I grande, a gente poderia pré-aquecer o soro para fazer a reversa? Poderia, principalmente que ele não está reagindo a 37, né? E aí, aquela mesma questão, a gente tem, em algumas situações, baixos títulos de anticorpos anti-ABO que podem levar a um falso resultado quando a gente pré-aquece, né? Tanto que é uma das coisas que a gente faz quando a gente tem título baixo de anticorpo é colocar a 4 graus, às vezes, não deixar incubado a temperatura ambiente. Aí essa resolução pode acontecer, mas ela é complexa, principalmente que eu estou vendo uma direta de AB, né? Então, eu posso ter um resultado falso negativo por essa questão de simplesmente de aquecer, de deixar 37, tá? Mas talvez seja a única solução possível nesse momento junto com o DTT. Duas soluções que não são ideais, certo? Estão longe disso, mas que são as soluções talvez possíveis para a definição da tipagem real. Alguém tem mais alguma ideia em relação a isso? Não? Oi. Oi. Karen. Eu fiquei... como a PAI veio negativa na cartela, seria uma possibilidade tentar fazer uma cartela? Pode, Karen, mas a questão é que você às vezes pode. Mas se for um anticorpo, por exemplo, um anti-ABO embaixo do título, você teria o risco de dar problema, entendeu? E não pegar. Mas não deve ser, né? É uma solução. Fazer em cartela, fazer pré-aquecido, tratar com DTT, né? Mas pode ser que você acabe perdendo também a BO. Então, é uma resolução de discrepância que não me dá muita segurança, certo? E vocês transfundiram foi O ou foi A? Na verdade, eu nem sei o que foi transfundido, aí o Vinícius vai me contar. Provavelmente AB, né? Ou, eu não sei se foi... Porque assim, poderia ser qualquer solução. Qualquer tipagem, desculpe. Everaldo tá com a mãozinha levantada. Me ajude aí, Everaldo, a resolver essa decisão. Bom, é só um comentário, assim, né? Na prática, também poderia fazer uma absorção, tentar, né, absorver esse anticorpo em hemácias O. Aí, para ajudar, né, na resolução da discrepância BO. Mas no nosso dia a dia, quando o paciente tem alto anticorpo, né, e com esse perfil ali, a gente conclui a tipagem daí, sem fazer teste adicional.
Adorei a solução da ala de absorção. Eu acho que é uma solução ótima, que você acaba não mexendo nos ABOs, né, nos anticorpos anti-ABO, e acaba tirando o I grande do meio do caminho. E aí lembrar que vai ser uma adsorção a frio, né, porque é um anticorpo que reage melhor numa temperatura mais fria. Sim, nesse caso, doutora, Isso a gente utilizou o sangue de cordão, né, e posterior eu pré-aqueci para ter uma margem melhor se realmente iria negativar ou não essa reação. E sim, negativou, né? Confirmando a reversa junto com a direta. Daí a gente liberou, respeitando a tipagem após esses testes, AB negativo. Na verdade, Vinícius, deu a solução talvez melhor. Testar com hemácia de cordão A1 e B, né? Uhum. E aí a gente não teria tanta interferência do ABO, apesar de a gente ter uma redução de antígenos ABO, né, em babies e neonatos, mas você não vai ter o I grande interferindo. Sim, então, talvez seja uma solução mais fácil, né, se a gente estiver trabalhando com célula de cordão A1 e B. Ok. Peraí, seu Gislândio. Vou apresentar seu Gislândio. Então, seu Gislândio é técnico do laboratório de imunopaciente também. E sempre disponível aqui para a gente resolver nossos pacientes, né? E o Detânia Maria Batista. Eu sou técnica de laboratório aqui da imunematologia de Iguatu. Muito bom. Do interior do Ceará, do Hemócio também. Isa. Olá, bom dia. Eu sou a Isa, sou enfermeira e estou coordenadora da distribuição do Hemócio, coordenador Fortaleza. Muito bom. O Joel, todo mundo já conheceu. O Joel, se apresente. Eu sou Joel, biomédico, trabalho no laboratório de hematologia, caso complexo do Hemócio, coordenador em Fortaleza. Ótimo. Josiana. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Sou Josiana, sou farmacêutica também do Laboratório de Casos Complexos aqui do Hemócio Fortaleza. Aula incrível, uma aula assim que a gente precisava realmente ter. Parabenizo demais o nosso colega Vinícius, que arrasou, viu? Você foi show nessa aula. Muito bom. Karen. Bom, meu nome é Karen, eu sou hemoterapeuta, trabalho na agência transfusional do Hospital das Clínicas da UFMG e também trabalho na Fundação Hemominas, mas em uma área que não tem correlação com a imunematologia. Queria agradecer a Denise essa oportunidade e a equipe de vocês, parabenizá-los pelo brilhante trabalho. Obrigada. Laís. Oi, doutora, eu sou a Laís, bióloga aqui da Imunodoador, do Hemócio. Eu queria parabenizar o Vinícius pela aula, que foi ótima, e pontuar a importância dessas aulas, né, para a gente sempre estar discutindo e conhecendo mais imunematologia. Excelente. Lorival. Sou farmacêutico bioquímico aqui da Imune de Iguatu, Hemócio. Muito bom. Luciana. Oi, eu sou hemoterapeuta também e sou hemossauro, né, segundo a nossa classificação. E sou aqui do Hemocentro de Fortaleza e da Agência Transfusional do IJF, né, que é a agência transfusional. E, assim, discrepância ABO é muito chato, né? Dá uma vontade de sair correndo. E é muito chato também porque a gente não sabe, o médico que está com o paciente não sabe o fio que a gente está dizendo, e às vezes a gente também não está sabendo o que está dizendo. Então, eu acho muito importante essa aula e eu parabenizo os residentes pelo interesse, porque vocês vão se encontrar com essas situações ao longo da vida e vocês vão precisar conversar com colegas, né, para dizer exatamente o que é que está acontecendo e decidir, junto com a hemoterapeuta, qual é a conduta para o paciente de vocês.
E às vezes você é um hemoterapeuta, né? Então, parabéns. Parabéns ao Vinícius e à equipe toda do laboratório. Tainara. Bom dia, doutora. Bom dia. Sou técnica do laboratório. Fala muito importante porque a gente sempre tem dúvida com o papel da discrepância, a gente sempre explica pra gente como é feito. Importante essa aula, parabéns. Muito bom. Marília. Marília. Acho que a Marília está sem áudio. Isaú. Bom dia, doutora Denise. Bom dia. Eu gostaria de inicialmente parabenizar o Vinícius pela brilhante apresentação, né? E também a senhora por nos dar essa oportunidade de participar. Eu estou da imunohematologia do Hemocentro Regional de Iguatu. Muito bom. Rayane. Oi, doutora. Bom dia. Bom dia. Sou técnica de laboratório da Imunopaciente. Muito bom. Sandra. Sandra. Sandra também é técnica do laboratório de imuno. Sara. Bom dia, doutora. Bom dia. Meu nome é Sara, eu sou R2 do programa de hematologia e hemoterapia aqui do Walter Cantídio. É só para agradecer também a oportunidade da gente estar conseguindo aprender mais um pouquinho da imunemato e dizer que a gente ainda está esperando aquele curso, viu? Só a pandemia diminuir o negócio que a gente começa. Soraya. Oi, bom dia, doutor. Eu sou do Hemócio de Sobral, estou na coordenação do centro técnico, mas já trabalhei muito na Imuno e morro de saudade. E não gosto de perder nada dessas apresentações, porque a gente relembra muita coisa, né? Então, parabéns aí, o Vinícius, foi excelente. Muito bom. Tem duas Sorayas, a outra Soraya também é você? Sou. É porque no outro eu não tenho áudio, eu não tenho vídeo, não tenho nada. Aí, mas a tela é bem grande do computador, eu gosto de ficar olhando a apresentação nele, sabe? Beleza. Entrei no celular só para poder comunicar com o pessoal, dar um alô. Um beijo. Doutora Tânia. Doutora Tânia. Doutora Tânia sem áudio, doutora Tânia é bio... Aí, ó, pode falar, doutora Tânia. Acho que não deu certo. Doutora Tânia é bioquímica aqui do laboratório de imuno, né, doutora Tânia? Do Hemocentro Coordenador de Fortaleza. O Vinícius já se apresentou e, por fim, a Yara. Yara, conte aí quem é você. Olá, doutora, bom dia a todos. Eu sou Yara, eu sou R2 da Hemato. E, doutora, só parabenizar a apresentação do Vinícius e agradecer essa oportunidade de a gente aprender mais. É uma coisa que é tão complicada, tão difícil, a gente precisa ter na mão para aprender. Dá para falar agora. Doutora, desculpa, porque eu estava desligado. Oi, doutora Tânia. Eu sou farmacêutica do Laboratório de Imunocasos Complexos. A aula foi excelente do Vinícius, esclareceu muita coisa. E eu acredito, doutora, que se continuar, vai esclarecer muito mais. Nós temos muitos anticorpos complicados. Muito bom. Gente, semana que vem, quem vai apresentar é o Laio. Ele já fugiu. Com um caso bastante interessante. Tá bom? Muito bom. Segunda da semana que vem. Obrigada a todos que permaneceram até o final. Será que a doutora Vilani não conseguia participar dessa aula? Vou falar com ela. Ela sempre recebe. Porque de repente ela podia participar. Eu vi Tânia falando, aí deu uma saudade do tempo que eu perturbava só elas duas, né? Agora eu perturbo muita gente. Mas pronto.
Tá bom, gente. Boa semana a todos, viu? Gente, muito abraço pra obrigado. todo mundo. Até mais. Tchau, Parabéns. tchau.